E aí, meu amigo, tudo bem? Dia difícil hoje, nossa. São 7 horas da noite, mas eu fiz um post hoje mostrando um pouquinho desses vídeos do Dental Guru e falei, não, tem que gravar hoje essa questão das provisórias, porque foi realmente um assunto que o pessoal, nossa, nunca tive tantos directs depois que eu fiz um stories. Então é o seguinte, o vídeo de hoje quero mostrar para você como faz uma provisória utilizando o Denprov. O Denprov, que é um aparelhinho que é produzido aqui em Rio Preto, mas ele já conhece, o Brasil inteiro já conhece ele. É um aparelhinho, umas matrizes de silicone, em que você joga a resina acrílica, aguarda um pouquinho, ela entra na fase plástica, você tem uma coroa ainda na fase plástica, com uma anatomia muito bonitinha e que facilita bastante a confecção dessa provisória. Para dentes posteriores eu recomendo muito, na verdade é o que eu uso há 11 anos e eu não consigo ver algo melhor do que isso. Tá? A própria empresa Denprov tem uma outra máquina que chama Denplast, que faz umas caixinhas de acrílico, de acetato, umas coroinhas de acetato para você fazer as provisórias. A vantagem é que o polimento fica melhor, mas a desvantagem é que ela não tem uma adaptação nas interproximais e na oclusal tão legais quanto a do Denprov. O Denprov, como você coloca ele na fase plástica na boca, você tem realmente uma compressão e uma boa adaptação. Dificilmente precisa fazer mudanças de contato e dificilmente precisa fazer grandes ajustes oclusais. É lógico que depois que você faz o reembasamento, é preciso realmente fazer um ajuste oclusal. Uma coisa muito importante que a gente deve saber sobre as provisórias, na verdade parece óbvio, mas se fosse extremamente óbvio, eu não estaria falando isso para você. Eu tenho 2 turmas de especialização de prótese, trabalho também com especialização de implante e tenho outras turmas de cursos de imersão. E eu vejo que os alunos não têm aquele capricho extra, que eu preciso conversar com eles em relação a essa atitude, que eu preciso sempre pedir para o aluno fazer aquele capricho extra. Existe uma pequena diferença, mas que ela é imensa em relação a um protesista de mão cheia e um protesista que não tem controle do resultado que ele faz. Essa diferença é a provisória. O que eu vou mostrar para você hoje é uma prática que eu utilizo há 11 anos e, na minha opinião, é a melhor forma que existe de fazer provisória. E vou mostrar algumas manhas e alguns segredos para que essa provisória fique bem adaptada. Se você tem uma provisória bem adaptada, você definitivamente vai fazer melhor a sua reabilitação oral. O começo de todo bom trabalho protético é a realização de uma boa provisória. Porque se você tem uma boa provisória, bem adaptada, você tem saúde gengival. Você tem a gengiva na posição adequada e você tem facilidade para fazer a moldagem, para fazer a cimentação, ou seja, tudo que é de mais importante torna-se extremamente simples se você faz uma boa provisória. Então, vem comigo. Esse vídeo, inclusive, eu estou compartilhando no YouTube para que realmente o pessoal tenha acesso a como confeccionar uma provisória de qualidade, que seja um vídeo simples e que mostre para você o que é um pouco da arte da prótese, um pouco da arte da odontologia, e essa arte é o que faz muita diferença quando nós estamos falando de prótese. Na verdade, quando você compra o Denprov, você tem um negócio muito maior que esse. Aqui eu estou representando mais ou menos 1/6 do tamanho do Denprov. Eu recortei uma parte dele
para que ele ficasse bem menor, porque eu utilizo exclusivamente os dentes posteriores do DenProve, eu não utilizo os dentes anteriores. Por que isso? Dentes de resina acrílica na região anterior, eles acabam ficando escuros muito rápido. Então eu preferi, na região anterior, acabar utilizando dentes de estoque, porque se eu precisar deixar essa provisória por um tempo um pouquinho maior, ela não vai mudar de cor. E na área posterior, eu acabei utilizando dentes, utilizando o DenProve. Então fica essa outra dica. Aqui são 2 molares. Não interessa se você está fazendo molar inferior, superior, grande ou pequeno. Você pode sempre fazer o mesmo, porque você vai depois adaptar, refinar a escultura e tudo mais. Então vamos lá. Olha como funciona. Aqui nós temos um êmbolo e aqui nós temos um casulo. Então esse êmbolo ele encaixa nesse casulo, mas ele tem uma leve desadaptação, ele tem um espaço. E é interessante que esse espaço exista para que a tua resina fique com uma espessura legal e você tenha um pouco de estabilidade no momento que ela está na fase plástica. Então olha aqui, estamos começando a colocar o monômero. Então a gente colocou o líquido de resina. Esse monômero, depois a gente vai colocar o pó da resina e já levar esse êmbolo e já fazer a compressão disso. Tá? Então agora eu vou passar uma sonda para que eu remova as bolhas e misture bem a resina. E agora a gente vai colocar o êmbolo. Vocês vão ver que esse êmbolo tem um encaixe perfeito da região. Então o êmbolo, tá vendo? Está sendo colocado. Olha lá. O êmbolo está sendo colocado e vai vazar um pouquinho de resina e nós vamos dar uma aceleradinha e até aí. Agora essa resina, ela já está na fase plástica, tá vendo? Eu esperei perder a cor aqui, esperei perder a cor nessa região, perder o brilho, e aí essa resina eu já sei que ela tem estabilidade dimensional. Agora eu posso remover o êmbolo e posso ficar com uma coroa na fase plástica. Então eu pego, recorto essa coroa com a tesoura e vou utilizar essa coroa, vou levar ela lá na boca. Então vamos dar uma aceleradinha aqui. Sobrou essa coroa. Eu vou levar essa coroa lá na boca, tá vendo? Eu estou com uma pinça, ela ainda está na fase plástica. Eu coloco na boca do paciente e eu peço para o paciente morder. Nesse momento, eu vou já, olha lá, eu amasso essa coroa e essa coroa vai aqui, ó. No momento que eu coloquei a coroa aqui, eu amasso essa coroa, ela já vai ter uma boa adaptação com as regiões interproximais. Às vezes ela até tem uma boa adaptação com a margem, às vezes não. Às vezes a gente tem que colocar um pouquinho mais de resina e ela já vai estar no tamanho adequado. O mais importante aqui é você conseguir alinhar as incisais e alinhar a vestibular. Seguindo a anatomia dos dentes, você vai fazer o quê? Você vai poder enxergar nessa visão e alinhar a face vestibular. E você vai enxergar nessa visão e alinhar as pontas. Então fica muito simples e muito fácil. Vou até mostrar isso mais perto para você poder ver. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Se eu vou fazer aqui uma coroa provisória, eu sigo essa visão aqui da vestibular. E essa provisória, ela tem que ter o mesmo alinhamento das três. E aí eu olho nessa outra visão e faço o alinhamento também das oclusais, das incisais. E também olho nessa visão e faço o alinhamento do sulco principal e da lingual. Tá? Então tudo, para você construir uma boa provisória, só é preciso que você consiga enxergar da forma adequada. E assim você vai poder reembasar
provisória, depois que fez a polimerização da capinha externa, você vem com resina, reembasa, coloca a resina, aguarda a fase plástica e leva na boca novamente. Nesse momento, o preparo do dente está todo vaselinado e isolado, né? Então a gente coloca a vaselina e aí a gente passa essa vaselina e isola todo o dente para que essa resina não grude. E a própria pressão vai fazer com que essa resina pressione as margens do preparo e aí você vai ter uma boa adaptação. Então a gente está levando, pede para o paciente morder e nessa região a gente faz se necessário, a gente acrescenta a resina para que fique bem adaptado. Vamos passar um pouquinho mais. Olha como fica no vestibular. Lembra que eu falei para você daquela questão do alinhamento? Ó? Então, se a gente traçar um risco aqui, a gente vai ver que não está totalmente alinhado. Então a gente pode acrescentar um pouquinho mais de resina aqui. Ó. A gente aguarda essa resina polimerizar. Aliás, desculpa. A gente espera essa resina de reembasamento entrar na fase plástica e faz a remoção disso antes da polimerização. Com uma pinça Kelly. A gente removeu. Olha como vai ficar. Ó. Teve um leve sangramento, mas olha que beleza como o término foi bem copiado. Então, se você tem continuidade, se você tem isso retinho, quer dizer que você copiou bem o término. Por quê? Porque a raiz ela tem continuidade. A gente joga essa provisória dentro da água quente, ela vai terminar a polimerização bem mais rápido. E aí, olha como a gente conseguiu copiar bem o término. Nesse caso dessa paciente, a gente já conseguiu copiar quase toda a margem com uma reembasada só. Mas agora eu estou fazendo a remoção dessas rebarbas que já estão polimerizadas. Eu vou escavar um pouquinho por dentro e vou fazer mais uma reembasada. A reembasada você pode fazer tanto no término. Essa segunda reembasada eu prefiro fazer lá no dente. Então eu passo vaselina, levo a resina no término novamente e venho com a coroa. Ou eu posso fazer essa reembasada de novo, trazendo resina para dentro da minha coroa. Como tem algumas bolhas aqui, provavelmente eu vou fazer nos dois, tanto no término quanto na coroa. Quando a gente faz o reembasamento na coroa, é mais fácil que essa coroa fique um pouco mais alta e aí depois você tem que fazer o ajuste oclusal. Se você tiver que reembasar duas, já estiver indo para a terceira vez, é melhor que você escave bem e faça um novo reembasamento, porque ela está começando a ficar muito alta e ela não vai conseguir reembasar. Uma outra dica importante é que se você tem um preparo que não está muito bom, está com aquela unha de gato, está mal acabado, você não vai conseguir fazer um bom reembasamento. Então uma provisória bem adaptada, ela é consequência de um preparo bem realizado. Então a gente está removendo essas rebarbas para conseguir fazer um bom reembasamento. Uma coisa muito importante aqui, ó, olha o ângulo que a MaxiCut está trabalhando. Ó. Eu estou com um ângulo paralelo à parede do dente, a parede da coroa. E o que foi riscado não vai ser removido. Ó. Então nós estamos removendo o nosso excesso de resina e já dando o perfil de emergência adequado. Não existe perfil de emergência que saia em 90 graus da raiz. O perfil de emergência sempre sai reto e depois ele vai fazer o restante, o desenho da coroa. E olha só, a gente está removendo com uma broca esférica. Essa é uma broca esférica número 8, se eu não me engano. A gente está removendo e fazendo com que a gente tenha condições de fazer esse reembasamento. Então agora eu vou colocar a resina novamente e vou levar para o meu preparo esse reembasamento. Não precisa esperar entrar completamente na fase plástica.
você pode levar um pouco antes, e o importante é que tenha isolamento. Então agora, vamos ver isso aqui de novo, ó. Vamos ver essa entrada aqui de novo, ó. Olha só, eu levo a minha coroa, e vou levar, e toda essa resina vai praticamente fazer o afastamento, e agora a gente continua colando as partes que ficaram em excesso, e quando eu removo eu tenho isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha só como eu tenho total continuidade da adaptação do término, ó. Total continuidade, ó. A furca. Então, eu não tenho como errar aqui. Tá? Não tem como errar. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem na prótese. Fazer essa continuidade. Agora, por fora, tem uma dicasinha importante. Às vezes, quando a gente faz a cópia dessa margem, por causa da gengiva, fica copiada a margem, depois fica uma área bem côncava aqui. Então, a gente está colocando resina por fora, respeitando o término, e só moldando essa área aqui para ter um perfil de emergência adequado. Então, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui no vídeo. Ó. Tá vendo essa área côncava aqui? Ó? Eu estou acrescentando resina, depois vou fazer um término adequado. Olha essa área côncava aqui. Ó. Essa área que a gengiva não foi afastada. Ó. Então eu vou colocar resina. Não vou colocar resina em cima do término. Eu espero polimerizar, posso colocar na água novamente. Aí eu venho com o grafite, vou fazer o risco, vou riscar exatamente onde entrou resina no suco. Notem que o término está aqui, ó. Tudo isso aqui está dentro do suco. Nós vamos dar um acabamento nele ainda. Mas o término está aqui, ó. O término está dentro. Olha lá, o término está aqui dentro. Agora, nota o ângulo da Maxi-Cut. Ela vai chegar até no grafite, mas não vai remover o grafite. E você, nesse ângulo, que é o ângulo do perfil de emergência da coroa, você vai remover, ficando próximo do grafite, mas sem remover o grafite. Ó. Olha o ângulo. Ó. Quase um ângulo equivalente ao perfil da raiz. Então ele vem da raiz, depois ele faz um leve ângulo, mas não um ângulo muito reto. Então sai bem reto. Se você está fazendo uma boa provisória, você vai ter um acabamento e uma gengiva maravilhosa. Eu vou mostrar depois uma gengiva de uma provisória que está bem adaptada. Olha como a gente está removendo esses excessos. Ó. É muito importante também que não tenha excesso, porque o excesso significa sujeira. Se tem um excesso, significa que vai ter biofilme na região. Uma outra coisa muito importante é fazer um ângulo nessa coroa. Estou trabalhando com a minha Maxi-Cut nesse ângulo aqui. Ó. E no ponto de contato, a Maxi-Cut vai trabalhar assim. Ó. Ela não vai relar aqui, porque se ela relar aqui, você vai eliminar o ponto de contato. Então, a Maxi-Cut, ela trabalha assim, sem encostar aqui no grafite, ok? Olha lá. A gente vai fazendo um perfil de emergência adequado. Essa coroa, primeiro, ela não vai ficar se soltando, porque ela é uma coroa que está bem adaptada, então por retenção ela vai estar extremamente bem adaptada e não vai ter infiltração. E o principal, você tem uma gengiva perfeita, que vai te dar orgulho de moldar, de trabalhar, de mostrar para as outras pessoas. Antes de fazer a anatomia secundária, eu vou fazer já o que? Eu coloco a minha coroinha de volta lá e com a própria Maxi-Cut eu já vou fazer suco principal, que é a anatomia primária. Eu já vou pôr as ameias, tá vendo as ameias aqui, ó? Na altura das ameias dos dentes adjacentes. Esse é um puta de um segredo para você fazer para você não ter que fazer grandes ajustes oclusais. E agora, ó, vou alinhar as incisais, ó. Então segue esse caminho. Eu começo fazendo a anatomia primária dessa forma,
e vou remover as paredes vestibulares de acordo com o alinhamento dos outros dentes. Olha que beleza. Ó. Agora eu tenho o quê? Eu já tenho aqui a anatomia primária, eu vou partir para a anatomia secundária, que são os sulcos, as fossas, ok? Sempre preservando o quê? Término, então eu não vou mexer mais naquele término que foi definido, e contatos interproximais para que não tenha impactação alimentar. Opa! Qual protesista que não estraga a luva fazendo uma provisória? Então agora com a própria Maxicult, a gente está deixando a anatomia todinha arredondada, e com a própria Maxicult a gente consegue fazer os sulcos principais, os sulcos interproximais, tá vendo? Ó? Com a própria Maxicult a gente já consegue fazer essa anatomia primária. Então depois eu vou trocar de broca para fazer a anatomia secundária. Para fazer a anatomia secundária, a gente utiliza uma broca 703 Carbide de cirurgia, porque essa broca realmente tem uma precisão no corte, na ponta, muito mais legal do que se a gente utilizar uma broca de aço. Ok? Então a anatomia secundária ela vai ficar muito mais bonitinha. É lógico que precisa de bastante treino, mas depois que você está bem treinado, é bem rápido de fazer. Então uma forma interessante de você mostrar para o seu paciente que você sabe o que você está fazendo é realmente fazer uma boa anatomia, fazer uma provisória bonita. O seu paciente, ele vai te observar, ele vai ver que você tem zelo pelos detalhes, ele vai ver que a provisória deixou ele confortável e principalmente ela parece um dente natural. Não só no aspecto estético, mas também no aspecto funcional. Ele vai passar o fio dental, ele vai sentir o ponto de contato, não vai ter impactação alimentar, ele vai realmente se sentir bem, vai confiar em você e perceber que o seu trabalho é muito diferenciado. A sequência de polimento são utilizadas borrachas de granulações diferentes e depois um feltrinho para que a gente deixe essa provisória bem bonitinha. Se você quiser deixar realmente brilhante, se você quiser dar um capricho a mais essa provisória, você pode utilizar uma pasta de polimento diamantada. Eu, na prática do dia a dia, não utilizo pasta de polimento. Um polimento feito com 2 borrachas de granulação diferente e um feltro é o suficiente para não esgarçar o fio dental, para o paciente passar a língua e achar bem lisinho e você ter uma dinâmica rápida no teu consultório. Uma provisória dessa não deve levar mais do que 25 minutos para ficar pronta. Se você está levando muito tempo para deixá-la bonita, é interessante você praticar bastante a questão do término do preparo e praticar bastante a questão da confecção da provisória. Por fim, a gente deixa bem lisinho por dentro, não é abrir, ocar essa provisória, mas sim deixar ela lisinha para que seja fácil remover o cimento depois. E aí a gente vai utilizar um cimento provisório e cimentar essa peça com um preparo bem seco. A gente coloca o cimento na peça. Essa é uma das rotinas mais constantes de um consultório, de um protesista, fazer uma cimentação da provisória. Geralmente a gente faz isso todo dia. Então coloca a peça, pede para o paciente morder, confere se ele está com uma boa oclusão e olha como ficou o trabalho. A gente tem realmente condição de entregar para o paciente algo bonitinho para ele ficar tranquilo. E a gente faz o ajuste oclusal novamente. Eu gosto de fazer o ajuste oclusal depois cimentado, porque enquanto eu estou esperando o cimento tomar presa, eu já faço o ajuste oclusal. Esse ajuste oclusal é feito com uma broca esférica, a mesma esférica que a gente utilizou para alisar a parte interna. E depois a gente remove o cimento com o fio dental e com a sonda. Então está pronta a nossa coroa provisória e a gente vai ter um resultado extremamente satisfatório. Vou mostrar para vocês um caso que a gengiva, como fica uma gengiva
após uma provisória bem legal, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando você tem uma provisória bem adaptada, olha como fica a saúde do tecido gengival. Isso realmente é um trabalho fundamental para que você tenha sucesso nas suas próteses e principalmente longevidade. Outro dia um paciente me perguntou quanto dura uma coroa, né? E é engraçado, né? Quanto dura uma coroa? Faz mais ou menos uns 6 meses, meu pai me chamou no consultório dele. Meu pai tem 41 anos de formado. E ele me chamou e falou assim, dá uma olhada aqui nessa coroa. Uma coroa de ouro cimentada com fosfato de zinco. Tinha 38 anos em boca e ainda não tinha degradado, ele tinha feito radiografia, sondado, 38 anos com fosfato de zinco. Agora nós temos cimentos resinosos que são bem mais fortes e podem até aumentar a longevidade disso aí, ok? Então eu espero que eu tenha ajudado bastante você. Um grande abraço, até mais!